O que eu encontrei nos balaios e estantes promocionais de uma das melhores lojas de discos do mundo? A partir de agora, em Altos Plays da Amoeba. Um episódio especial que, inclusive, poderia estar presente dentro da playlist aqui do canal, da série que tem aqui no Altos Plays, que é o Altos Plays de Garimpo, onde eu trago sempre as aquisições mais recentes em lojas, feiras, sebos, coleções, enfim, onde eu encontro os discos. Só que, infelizmente, não é um garimpo recente, mas está valendo trazer aqui por algumas curiosidades e também pelo próprio local onde foi esse garimpo histórico, eu diria. Então resolvi fazer esse episódio aqui como algumas lembranças de garimpo, na verdade, né? Para quem não conhece, a Amoeba é uma das maiores e melhores lojas de discos do Sistema Solar. Eles têm 3 sedes, uma em São Francisco, outra em Berkeley e outra em Los Angeles, que é a que eu estive em 2 ocasiões, uma em 2010 e outra em 2016. E eu vou trazer aqui para vocês apenas alguns discos que eu encontrei nas promoções, nos famosos balaios de discos usados, nas estantes promocionais e tal, para trazer aqui uma diversidade de discos e mostrar para vocês alguns preços inacreditáveis por discos surreais que eu encontrei lá. Para vocês terem uma noção, eu tenho apenas uma foto, né? um flagrante feito pelo meu querido amigo Daniel Mãozinha Bacchieri, que estava comigo e teve a difícil missão de praticamente me tirar amarrado de dentro da loja, mas vejam bem, olha o tamanho da encrenca, realmente é um paraíso para qualquer colecionador. E se vocês prestarem atenção, vejam bem ali, num clima onde está o Wally, está ali um elemento segurando um disco no meio do paraíso, sou eu mesmo ali com a carinha apavorado, e realmente foi difícil sair de dentro dessa loja. É um verdadeiro paraíso, é inacreditável. Eu facilmente poderia morar dentro dessa loja. Mas vamos lá, vou fazer um passeio aqui trazendo os discos promocionais que eu encontrei por lá, e vocês vão realmente surtar com o preço de algumas pérolas que eu encontrei por lá. Este primeiro que eu vou trazer, inclusive, é o disco que eu estou segurando ali naquela foto, e é o primeiro que eu trago para vocês. Tá aqui, ó. Vejam bem. Billy Preston com Sold Out de 1973. Uma super coletânea e uma alta capa, né, gente? Olha que capa maravilhosa. Um álbum duplo do Billy Preston. Aqui na capa. Contracapa, belíssima também. Aqui o The Original Billy Preston Sold Out, que é uma super coletânea dupla, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês aqui de novo a capa, né? É uma coletânea original americana que saiu somente nos Estados Unidos em disco duplo lá em 1973. Olha a parte interna aqui também, super bacana, e traz outros lançamentos aqui. Já mostro para vocês o label e a gravadora. Tá aqui um discão duplo, trazendo principalmente o que é legal dessa coletânea. Traz principalmente os primeiros trabalhos do Billy Preston, principalmente dos anos 60, e eles fazem uma compilação aqui, principalmente a partir dos compactos de 7 polegadas. Então também é uma super coletânea e um ótimo material para ter já um apanhado da carreira do Billy Preston nos anos 60. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês, que ele é bem bonito também, diferente pelo menos. Acho que é a única coisa que eu tenho desse label aqui. Tá aqui, ó. Da GNP Crescendo Records. Isso aqui que era uma gravadora que atuava principalmente nos anos 60 nos Estados Unidos, né? E trazendo muita coisa de rhythm and blues, de black music e tal. Muita coisa, inclusive a maioria dos lançamentos em compactos. E aqui em 73 eles lançam então esta coletânea com vários, né, uma compilação de vários compactos do Billy Preston, algumas coisas de alguns dos álbuns. Eu vou mostrar só um dos LPs e tal, mas um super material, super interessante, porque não é muito fácil de encontrar os compactos, e é sempre melhor quando tá aqui, então, um disco duplão, com várias faixas, né, ele interpretando algumas composições originais. Tem alguns covers de alguns clássicos e tal. Ainda não é, né, aquilo que talvez o Billy Preston, principalmente a partir de 69,
68, quando ele assina com a Apple, né? São discos mais com canções. Aqui é 100% instrumental, naquele clima de trios com órgão, às vezes também um quarteto junto com uma guitarra e tal, mas super interessante. Esse aqui, infelizmente, caiu o preço, aqui, a etiqueta do preço, diferente dos próximos que eu vou mostrar aqui, que ainda mantém, mas, gente, isso aqui eu não paguei, sei lá, 2, 3 dólares, né, na época. Esse aqui acho que foi em 2016, desse super artista que eu amo de paixão, Billy Preston, um dos maiores tecladistas da história da música, né, principalmente no Hammond, claro. Então tá aqui essa primeira pérola garimpada na Amoeba de Los Angeles, Billy Preston. A alegria de garimpeiro é quando tu também encontra um disco original de época por um preço sensacional e um estado de conservação inacreditável e uma obra-prima, né? Vejam bem o que eu trago agora aqui para vocês. Levon Helm and the RCO All Stars, de 1977, primeira prensagem original americana, um disco bem difícil de achar, ele nunca mais foi reeditado. Deixa eu mostrando a capa aqui, e vários detalhes, essa arte aqui é incrível também, a capa, aqui a contracapa, né, um disco que teve poucas prensagens dos originais, ele saiu só em alguns países em 1977, inclusive aqui no Brasil, só que com uma capa simples que não tem a arte que eu já vou mostrar aqui para vocês. Ele teve ainda, na verdade, ele teve só as prensagens em alguns países em 1977, 2 prensagens em 1978, uma no Brasil e outra, se eu não me engano, em Portugal, e acho que ainda uma terceira no Japão, e nunca mais foi reeditado em LP. Então realmente é um disco difícil de achar, e principalmente nesse estado de conservação. Aqui tem um detalhe, ó, deixa eu já mostrar para vocês, ó, aqui o preço que eu paguei por ele, 7 dólares e 99 centavos. Tá aqui, ó, lindaço. Levon Helm é o primeiro disco solo, podemos dizer assim, do baterista do The Band, em 77, logo depois da gravação do Island com The Band. Ele vem com esse trabalho magnífico. Eu sou muito fã do Levon Helm, tanto no The Band quanto fora do The Band, um super baterista, um super compositor e um grande cantor. E aqui, gente, é um disco lindo, gravado no estúdio próprio e também, não só no estúdio do Levon Helm, como no estúdio do The Band, que eu já vou trazer, mas vamos aos detalhes da capa antes de falar um pouco mais sobre o Play. Olha que lindeza, né? Ela tem aqui, ó, e sai aqui, ó. Esse aqui é a foto do estúdio, do RCO Studio, que fica em Woodstock, né? Na casa do Levon Helm. Tá aqui, ó. Imagina gravar nesse visual aqui. E olha que beleza, quando tu tira aqui, ó, aparece essa turminha aqui. E não é qualquer turma, gente. Aqui é um, né, o Levon Helm, né, tá mal acostumado, né, a tocar com The Band, né, a banda apenas. Quando ele foi lá gravar o seu primeiro projeto, né, o seu primeiro trabalho fora do The Band, obviamente que ele também juntou um time surreal de músicos, né? Não é à toa que ele chama de RCO All Stars, porque são realmente estrelas da música americana. Deixa eu mostrar então aqui a parte, né, a capa, né, que vem com essa fotinha, contracapa. Aqui, detalhe então do estúdio dele, da propriedade dele em Woodstock. Tá aqui. E quando tu vira aqui, já aparecem algumas das grandes estrelas, né, do álbum. Olha a turminha que ele reuniu aqui. Eu vou trazer apenas alguns nomes, né? Mas para vocês terem ideia, basicamente é ótimo, né? Mas digamos que a banda base dele era de alguma maneira também a banda base dos estúdios da Stax, né? Porque a turminha que está aqui, a banda base do álbum inteiro é, por exemplo, Booker T and the MGs, né? Apenas a banda da Stax, né? Com o Booker T. Jones nos teclados, o Al Kooper nas guitarras, o Donald Duck Dunn no baixo. Tá aqui, né? Alguns deles aqui, toda a catrefa reunida, e não é qualquer catrefa, e não fica só nos Booker T and the MGs, né? No álbum tem também, na banda, né? E no álbum tem o Dr. John. Tem também o Robbie Robertson, também participando de algumas faixas, o Garth Hudson, o Paul Butterfield, enfim, gente, é um time inacreditável, né? E gravado
nos estúdios, né, no estúdio na propriedade do Levon Helm, o RCO em Woodstock, e no estúdio do The Band em Malibu, famosíssimo Shangri-La Studios em Malibu, onde The Band e vários outros artistas, né, era propriedade do The Band, hoje o estúdio é de propriedade do Rick Rubin, funciona até hoje em Malibu, meu sonho é inclusive visitar ele um dia. Deixa eu pegar o label aqui, essa aqui é a prensagem americana, a primeira prensagem original que sai pela ABC Records. Tá aqui, né, que tem ainda um outro detalhe que também tem a engenharia de som, acho que ele até aparece aqui, deixa eu ver aqui no cantinho, sim, aqui, esse elemento aqui, Eddie Offord, um dos grandes engenheiros de áudio, né, na história do rock, responsável, por exemplo, pela maioria da engenharia de áudio dos discos do Yes, do Emerson, Lake and Palmer, de uma galera, e também gravou com a Caipiragem aqui. Disco lindo, o que tu vai encontrar aqui? Claro, muito do que tu poderia já pode estar acostumado a ouvir nos discos do The Band, né? Aquela coisa, música americana, trazendo o folk, o country rock, né? Muitas canções lindas, e com esse time aqui inacreditável. Quando eu encontrei esse disco, e gente, veja o estado, e vai acontecer com todos, disco zerado, original de época, tá? Esse aqui, então, de 1977, primeira prensagem norte-americana, por este valor aqui de $7,99. Terão discos mais baratos que isso que eu vou trazer aqui nesse episódio para vocês, mas está aqui, e com essa arte linda e maravilhosa. Então, Levon Helm and the RCO All Stars. E seguindo no clima, por coincidência, eu fui ver isso agora na hora da gravação, vou botar então na sequência aqui mais um grande baterista, mas também um grande compositor, cantor, e também na sua carreira solo. Trago aqui para vocês esse descasso aqui do Jim Capaldi, We'll Meet Again, de 1974. Descasso, né, do Jim Capaldi, né, baterista aí do Traffic. Aqui nessa primeira prensagem, vejam bem, mostrar também aqui o preço, vamos ver se dá para detalhe, $2,99. Esse disco que inclusive, né, de 74, foi lançado em agosto de 74, completa 50 anos, então daqui a algumas semanas. Eu estou gravando esse episódio em julho, então tá aqui, então, discão, né, do Jim Capaldi, um disco também super difícil de encontrar, e principalmente, novamente, nesse estado de conservação. Tá aqui ele, os belezões, atrás aqui a turminha bem bacana aqui, né? Adoro esse título aqui, né? Que é quase um trocadilho, né? Porque ele é We'll Meet Again, né? Como se fosse carne de baleia de novo, mas que né, tá dizendo ali como We'll Meet Again, vamos nos encontrar novamente. Enfim, uma brincadeira com o nome. Essa daqui, deixa eu mostrar a parte interna também, que é linda demais. E, gente, estado de conservação, $2,99, né? Quando era bom isso, né? Aqui, olha que linda a parte interna, que traz as letras e ficha técnica. E também, de novo, coincidência, assim como o disco que eu mostrei antes do Levon Helm, também não é qualquer banda que ele monta aqui. Linda essa arte aqui também da parte interna. Né? Aqui, esse álbum aqui de 74 dele, foi gravado nos estúdios do Muscle Shoals, no Alabama. Então toda a banda de apoio é uma das melhores bandas de estúdio do Sistema Solar, que era, né, o Muscle Shoals Rhythm Sections, né? Deixa eu mostrar aqui, e olha que interessante isso, né? A maioria dos discos, obviamente, que eu encontrei lá, eram peças originais de primeira prensagem americana, só que essa aqui, no meio de um balaio, no meio desse paraíso que é a Amoeba, encontrei essa prensagem que não é a primeira prensagem americana, mas vejam bem, é a primeira prensagem britânica, com este label clássico aqui da Island Records. Essa aqui é a primeira prensagem desse, que é o segundo álbum solo, né, do Jim Capaldi. Saiu aqui no Brasil também essa prensagem em 1974, mas eu nunca vi ela nos garimpos da vida por aqui, né? Nem sabia que tinha saído no Brasil, agora que eu fui pesquisar para o episódio. Mas essa aqui, então, primeira prensagem original britânica, né? Também um disco que saiu poucas cópias, ele tem só uma segunda ou terceira prensagem em 1977, 1978 em outros países, mas também não é um disco muito fácil de achar. Discão também, um disco de canções, de rock, de
country rock também, ele gravando com esses músicos extraordinários do Muscle Shoals, uma pérola na discografia não só do Jim Capaldi, como também dessa onda de músicos dos anos 70, né, principalmente carreira solo de artistas de grandes bandas, né, ele que era baterista também, compositor e vocalista também do Traffic, está aqui então, We'll Meet Again com Jim Capaldi. Esse próximo disco eu quase chorei de emoção quando encontrei lá num balaio por um preço inacreditável e um estado também de conservação surreal de um dos artistas que eu adoro dos anos 70 e um dos melhores discos dele, gente. Estou aqui trazendo Boz Scaggs com Down to Then Left, de 1977, primeira prensagem original americana, um dos grandes álbuns do Boz Scaggs dos anos 70. Tá aqui, essa capa também super bonita, eu já trago um detalhe aqui do preço, vou mostrar a contracapa aqui. Discão, né, gente? Boz Scaggs, super músico, cantor, compositor. Tá aqui, vejam o preço, gente. $1,99. Dá vontade de pagar um pouco mais, inclusive. Não, mentira, né? Mas, gente, é surreal. $1,99. Disco inteirinho. Até a capa, né? Às vezes eu nem me importo tanto se a capa tá bem preservado. Para mim interessa mais o recheio. Mas aqui, gente, por $1,99. Esse discão, um dos maiores clássicos na discografia do Boz Scaggs. Já trago um pouquinho mais de detalhes para vocês. Original, primeira prensagem americana que sai pela Columbia Records. Deixa eu mostrar aqui o label para vocês. Que sai aqui pela Columbia Records. Ele sempre também, né, gente, uma das características também do Boz Scaggs também, músico sempre muito bem acompanhado, né, dentro dessa que a gente costuma chamar assim, né, para tentar classificar o Boz Scaggs, apesar de ele ter uma diversidade assim, mas ele entra muito nesse guarda-chuva do soft rock e yacht rock, né, que é esse rock com uma pegada de soul, uma pegada mais pop também, grandes canções, baladas, e também principalmente com Boz Scaggs, essas características, né, sempre álbuns muito bem gravados, o som que tem esse disco, deixa eu mostrar aqui, olha o estado do disco, gente, zeradíssimo também, tem um som inacreditável essa edição aqui de R$1,99, né, do Boz Scaggs, esse aqui então o álbum dele de 1977, dentro então dessa linha aí, né, do soft rock, chamam também de yacht rock, né, que eu acho um pouco triste, ou AOR e tal, assim, mas enfim, vocês já sabem, né, essa música, né, esses músicos que faziam bem essa fusão do rock com a música pop, com a soul music, né, o blue-eyed soul, como também chamam e tal, e sempre muito bem cercado de músicos, e é uma das características de praticamente toda a obra do Boz Scaggs, como não era, como às vezes era inclusive como eu já falei aqui, né, da banda, ele gravou também, principalmente o primeiro álbum dele que foi gravado no Muscle Shoals, no Alabama, né, com a Muscle Shoals Rhythm and Section, assim como no álbum anterior que eu trouxe aqui do Jim Capaldi, ele também trabalhava com esses super músicos de estúdio. Esse aqui não foi no Muscle Shoals, foi gravado em Los Angeles, só que ele pegou também uma turminha da pesada que eram conhecidos como talvez, né, os grandes músicos de estúdio de Los Angeles, que depois, logo em seguida, inclusive depois desse álbum aqui de 77, eles formam uma banda que ficou conhecida como Toto. Não gosto tanto da banda, algumas canções muito boas, enfim, mas a turma do Toto eram os grandes músicos de estúdio, que gravaram vários álbuns de Steely Dan, né, os álbuns do Boz Scaggs também, George Benson, até os álbuns do Michael Jackson e tal também, alguns álbuns eram, né, a excelência em estúdio eram né, sempre foi também os músicos que depois vieram a formar o Toto, né, que para mim não funcionou muito bem como banda, prefiro eles inclusive como músicos de estúdio. Então tá aqui uma pérola na discografia do Boz Scaggs aqui, com altas músicas, super bem gravado, assim, uma riqueza e um cuidado nos arranjos, com esses super músicos, um disco de canções lindas. É uma boa, inclusive, uma boa porta de entrada nesse universo do soft rock. Esse aqui é um dos grandes clássicos, essa capa também eu acho maravilhosa. Então tá aqui
Boz Scaggs por R$1,99 com esse discão de 1977, prensagem original americana de Barbada lá na Amoeba. Outro super achado, na real aqui todos foram super achados, né, por super preços, super achados e super bem conservados, um disco que eu nunca tinha visto até então na minha frente, ele, pelo menos em LP, já tinha visto em CD e tal, mas também difícil de encontrar, ou melhor, pouquíssimo comentado na discografia dessa dupla aqui, não é qualquer dupla, hein? The Stills Young Band com Long May You Run, de 1976, primeira prensagem original do único álbum de estúdio oficial com a dupla aí, né? Stephen Stills e Neil Young. Olha só, não é qualquer dupla, nem qualquer banda, que a capa maravilhosa também, super bonita essa capa. Contracapa também, e aqui o preço, vamos ao preço desse aqui, esse aqui é um pouquinho mais caro. $9,99 na Amoeba, discão, e realmente é um disco pouco lembrado, pouco comentado, e é muito bom, assim, também é difícil, principalmente pelo menos nesse período, assim, dos anos 70, essa turminha aqui, né, dessa família Crosby, Stills, Nash e Young lançarem algo fraco ou médio, não, é muito bom. Esse aqui, então, só com Stephen Stills e Neil Young. Na verdade, a banda que a gente vai encontrar aqui é a banda que já vinha gravando alguns trabalhos, tanto com Manassas, como também nos álbuns, nos discos solo do Stephen Stills, e mais com um agregado, e não é qualquer agregado, então, né? O Neil Young se junta à turminha do Stephen Stills e eles lançam este álbum aqui, o único álbum, né, que eles lançaram em dupla. Não deu muito certo esse encontro, mas musicalmente sim, mas né, aquela coisa, né, egos gigantescos, muita loucura nessa época e tal. Deixa eu mostrar aqui a parte interna, que vem com letra, ficha técnica, todo esse encontro que não durou muito, rolaram inclusive pouquíssimos shows para promover o lançamento desse álbum, talvez até por isso ele também não tenha sido tão, não teve um holofote muito grande assim na mídia, no mercado e também nas vendas e tal, e fizeram poucos shows e em seguida o Neil Young já disse, tá, tchau, vou nessa e tal, não vou continuar com o Stephen Stills e tal, e daí seguiu cada um para um lado. Reza a lenda que, inclusive, no começo das gravações desse álbum, chegou a rolar algumas participações do David Crosby e do Graham Nash, então quase rolou de novo um Crosby, Stills, Nash Young, mas nesse período, principalmente ali entre 75, 76 e 77, o David Crosby e o Graham Nash estavam muito bem com os álbuns de dupla que já passaram aqui pelo canal no Altos Plays de Dupla. Eu falo sobre a duplinha Crosby Nash. Deixa eu mostrar o label, então, original, primeira prensagem americana por R$ 9,99, que sai aqui pela Reprise Records americana. Então tá aqui um baita disco, e como eu disse, eu acho que ele fica bem esquecido na discografia. E assim, eu acho que até dá para fazer essa comparação, agora me ocorreu isso, assim, né, refletindo agora sobre esse álbum aqui, diferente dos discos, por exemplo, do Crosby e do Nash, que pareciam realmente mais uma unidade musical, né, de dupla e tal. Aqui, apesar de todas as canções eu adoro, são todas muito boas, assim, mas ela vai intercalando, inclusive ele foi pensado, né, pelo menos na ordem das músicas, é uma faixa do Neil Young, outra do Stephen Stills, uma do Neil Young, vai alternando uma faixa para cada um, em cada um dos lados, assim. Tem a participação de cada um deles, obviamente, né, nas mesmas faixas, mas acaba soando muito, poderia tranquilamente cada uma dessas faixas estar num disco solo do Neil Young ou do Stephen Stills e tal. Então, digamos que como unidade de, né, como eles se vendem, entre aspas, aqui, né, de Stills Young Band, assim, não chega a soar muito como uma banda, realmente parece muito uma seleção de grandes músicas de cada um deles, mas com eles, né, um tocando na música do outro e tal, mas não deixa de ser um super disco. Então esse aqui, original de 77, super bom, recomendo. Não, realmente é um álbum que eu não vejo muito aí né, pelos vídeos aqui no YouTube, ou a galera comentando e tal, e ele fica, digamos que de alguma maneira, pelo menos a sensação que eu tenho, que ele fica às vezes um pouco esquecido. Recomendo, baita disco, baita dupla, altas gravações, super bem gravado também, de novo, gente, discão zerado, um baita som, primeira mensagem original de 1977, por
$9,99, está aqui, The Stills Young Band. E quando você encontra aquele disco que faltava para fechar a discografia de uma banda, num preço promocional, uma prensagem original de época, um estado de conservação perfeito, o que acontece? Eu saí dando pulos, literalmente, eu saí pulando pela Amoeba, que nem uma louca, quando eu encontrei esse disco, era o único que faltava para fechar a discografia de uma das minhas bandas prediletas. Falando aqui, é claro, The Faces com o Coast to Coast Overture and Beginners, de 1973, último álbum na discografia dos Faces, né, o disco ao vivo, né, e pelo título também aqui, ele é dos Faces, mas por motivos, né, de mercado na época e também a situação onde se encontravam os Faces e o Rod Stewart, ele, né, já assina aqui nessa despedida dos Faces, né, como um álbum do Rod Stewart e também dos Faces, e é o que a gente vai encontrar aqui. Deixa eu mostrar a capa, né, que é super bonita. E a contracapa, na verdade, ela abre e é assim, que a gente mostra. Capão original, também super bem conservado, zeradíssimo disco, primeira prensagem americana, no valor de $5,99. Prensagem original aqui dos Faces, né? Aqui já sem o Ronnie Lane, né? Deixa eu mostrar a parte interna aqui, né? O Ronnie Lane já tinha pulado fora da banda. Quem está no baixo aqui substituindo é o japonês, o Tetsu Yamauchi, né? E também já bem pelo próprio título, bem no clima que já estava rolando nas turnês dos Faces, né? O Rod Stewart também com um sucesso incrível na carreira solo, então o repertório nessa época dos Faces já mesclava músicas da carreira solo do Rod Stewart com música dos Faces. Aliás, nesse álbum ao vivo tem muito mais da carreira solo do Rod Stewart do que dos Faces. Vem essa parte interna também, adorei, porque ele está completinho e original, com encarte maravilhoso aqui, com todos os detalhes e tal. Essas fotos também sempre bacanas da turminha, que eu amo demais, dos Faces aqui, então, o álbum de 73, né, o último álbum oficial, né, um álbum ao vivo, então, que sai lá nos Estados Unidos. Isso aqui é a primeira prensagem americana, que sai pela Mercury Records. Está aqui, então, também, quando encontrei esse disco, era realmente o que me faltava, e, de novo, né, gente, zeradíssimo, R$ 5,99, completo, a capa em estado perfeito de conservação, encarte completo também, ó, bonitaço, então tá aqui, né, não... E realmente, gente, quando eu encontrei isso, assim, eu olhava para os lados para pensar se era verdade, realmente, gente, por R$ 5,99, uma prensagem original, americana, nesse estado de conservação, caramba, gente, fiquei muito feliz, então, aqui mais um One of the Faces. Agora eu vou trazer para vocês não um disco, dois discos que eu encontrei lá desse também super artista que eu adoro, do Dave Mason. Deixa eu botar aqui no ladinho, trazer os detalhes também. Primeiro que eu mostro para vocês, tá aqui o Dave Mason, álbum homônimo de 1974, também completando 50 aninhos agora em 2024. Primeira prensagem americana original. Esse aqui é o quarto ou quinto álbum de estúdio dele, me fugiu agora. Mas enfim, gente, aqui a capa. Dave Mason também era do Traffic, né? Mas tem uma carreira solo gigantesca e maravilhosa também. Essa contracapa super bonita. E vejam bem, gente, de novo, fico louco com essa lembrança. Assim, esse episódio é quase também um momento de lembrar desses momentos felizes, onde a gente encontrava discos por $1,99. $1,99, esse discão aqui, né, do Dave Mason. Deixa eu mostrar a parte interna desse aqui, então, do de 74. Aqui, super foto, grande compositor, super guitarrista também. Adoro também a voz dele também, assim como o Boz Scaggs, ele também é, digamos, dessa turma, digamos assim, entre várias aspas, do soft rock dos anos 70, assim, né, discos com uma qualidade musical impressionante, cuidado nos arranjos, super bem gravado também, super banda tocando e gravando, uma engenharia de áudio, referência, assim, é uma característica também nos trabalhos do
Dave Mason. Deixa eu mostrar o label, esse aqui sai pela Columbia. Então, lá em 1974, tá aqui o label, prensagem original. Tá aqui também com toda essa pegada super refinada, né, do rock com a música pop, com a soul music, né, discão também, adoro esse disco, é um dos meus prediletos, inclusive, do Dave Mason. Então esse álbum dele aqui de 74, baita disco. Nessa aqui, inclusive, tem uma regravação dele, por exemplo, até não é a minha versão predileta da música, mas ele tem propriedade para mexer com isso, o Dave Mason. Ele regrava a música do Bob Dylan, All Along the Watchtower, que também, né, ficou muito mais conhecida na versão do Jimi Hendrix, onde o Dave Mason participa também, a guitarra de 12 cordas na versão do Jimi Hendrix. Quem toca é o Dave Mason, que também faz, se eu não me engano, ele faz também os back vocals em Crosstown Traffic, né, lá em 69, com o Jimi Hendrix. Era super amigo do Jimi Hendrix e também um super músico, né, não é qualquer um para tocar uma guitarra de 12 cordas para o Jimi Hendrix numa gravação tão clássica e histórica. E ele regrava All Along the Watchtower. Não é uma versão que me agrada tanto, assim, né, mas enfim, ele pode mexer do jeito que quiser nessa música, porque ele já tocou no que eu acho que é a melhor versão de All Along the Watchtower aqui. Então, um super disco também para uma ótima porta de entrada, assim, para conhecer essa carreira solo do Dave Mason nos anos 70, né, depois que ele deixou o Traffic também, e é uma extensa discografia. O segundo que eu trago aqui para vocês, que também encontrei lá, também um outro álbum maravilhoso, eu também adoro essa arte de capa aqui também, tá aqui, o Dave Mason com o álbum de 1977, Let It Flow, também primeira prensagem americana original. Olha que bonita essa arte. Podia ter entrado no Altos Plays de discos azuis, agora que me dei conta. Ó. Super azulão e tal. Mas tá aqui também, prensagem original americana, também, gente, por $1,99. Também uns grandes álbuns dele. Também tem um super hit aqui, né? Deixa eu ir pegando o label para ir mostrando para vocês, que é um label personalizado pela Columbia, o que não é muito comum de acontecer, mas está aqui. Olha que bonito essa arte aqui, original, sai pela Columbia, então, em 1977, um baita disco, que é um dos que mais vendeu, inclusive, do Dave Mason. Deixa eu pegar a parte interna aqui, porque tem um dos maiores hits também da carreira do Dave Mason. Olha a parte interna aqui, né? Que é a faixa We Just Disagree, também é Let It Go, Let It Flow. Acho realmente um dos grandes álbuns, mas tem outra que me agrada muito e me lembra, inclusive, algumas coisas do Traffic, que é como é que tá aqui? Deixa eu ver. Mystic Traveler, né, que tem áreas bem do Traffic, lá do comecinho, com os arranjos bonitos e tal. Mas um super disco também, gente. Recomendo, assim, se você não conhece a carreira solo do Dave Mason, assim, já deveria conhecer o Traffic também, caso não conheça, mas também nessa pegada, assim, de super bem gravado, um rock mais o soft rock, né, um rock um pouco com essa pegada mais de soul, né, um super guitarrista, compositor, cantor. Eu adoro e tenho praticamente toda a discografia. Quando eu encontrei, imagina, gente, R$1,99, também num estado de conservação perfeito, né, então um álbum de 77, outro de 74, zeradíssimo, tava lá, me esperando por R$1,99 cada, o genial Dave Mason. E para encerrar esse episódio, nesse passeio por algumas lembranças de um garimpo feito na Amoeba de Los Angeles, um em 2010, outro em 2016, e eu estou trazendo então aqui os álbuns usados. Eu até comprei pouquíssimos discos lacrados, digamos assim, fiquei meu foco, como sempre, né, quando estou garimpando, é nos originais de época e tal, e estando lá e por esse preço. O disco que eu vou trazer aqui para finalizar é um disco que passou recentemente aqui pelo canal, e acho que foi até aí que me deu start, quando eu vi a etiqueta do preço, eu pensei, vou dar uma olhada no que eu me lembro que eu comprei lá na Amoeba e tal, para trazer aqui, contar um pouco dessa história, desse paraíso dos discos, né, dos discos de vinil no Sistema Solar. E é um disco, então, que passou recentemente aqui por um episódio, né, dessa série que eu estou fazendo aqui no canal, né, de altos plays de audição, cromático, digamos assim, baseado em cores. Esse aqui foi um disco que passou rapidamente pelo episódio da cor verde, né, porque ele tem alguns tons de verde aqui. Eu trago novamente só para fechar esse episódio, porque ele também foi comprado na Amoeba de Los Angeles. Trago então aqui
The OJs com o Ship Ahoy de 1973, primeira prensagem original americana, essa bandaça aqui também, essa capa também acho linda, a capa e a contracapa também, banda aí super representante, né, do que ficou conhecido como o Philly Soul, Philadelphia Soul, Philadelphia Sound. Então, assim, a Soul Music, resumindo, da Filadélfia. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, que é super bonita também, né, do tradicional Philly Sound, né, que tinha essa característica da Soul Music, misturando influências do funk, né, com cordas, com arranjos de metais e tal. Eles são embaixadores e uns dos pilares. E aqui o preço, $5,99 por um disco original de época, também, gente, num estado de conservação, e por esse label aqui super diferentão, lá da Filadélfia, né, o Philadelphia International Record, americano, primeira prensagem original de 73, um super achado. Nossa, a parte interna também, acho que eu não tinha mostrado no episódio. Vejam como é bom trazer novamente esse disco, porque eu tinha esquecido essa parte interna aqui, que tem então exatamente The Sound of Philadelphia, trazendo vários outros artistas do label e desse recorte dentro da black music, né, que tem essa conversa do soul, do funk, do rhythm and blues, com a música pop, com uma das grandes características são os arranjos de corda, os arranjos de sopro e de metal, de toda essa turminha aqui. Dá vontade de pegar todos esses discos aqui, mas por R$ 5,99 o que eu encontrei foi esse aqui, então um discão também super bem conservado, a capa até que não tá tão conservada assim, mas de novo, gente, tô nem aí se a capa tá ok ou não, claro, é sempre bom se está, mas aqui até que tá inteirinha assim, mas tem algumas falhas, mas o que importa é o recheio, e o recheio, gente, de novo, por R$ 5,99, prensagem original americana, um baita som nesse disco também, né? Soa muito bem. Eu e os meus vizinhos adoramos escutar esse disco aqui num volumão, assim, tremendo, a Cidade Baixa aqui em Porto Alegre. Então tá aí, para encerrar esse passeio, né, gente, que foi para mim também um momento lembrança, assim, né, dessas visitas. Espero algum dia poder voltar, ou melhor, eu espero poder morar dentro da Amoeba, né, ela, inclusive a foto que eu mostrei, né, vou mostrar de novo essa foto para encerrar aqui, porque é muita máscara, né, essa foto, porque na verdade não existe mais esse lugar. Ela existe, a Amoeba em Los Angeles, em Hollywood também, mas mudou. Esse que era um endereço super clássico, né, da Amoeba, onde eu estou nessa foto em 2016, mudou o endereço, mas continua gigantesca e com todo esse acervo. Então, me deixe saber, eu vou ficar super feliz em descobrir, vocês que estão assistindo aí, se vocês já estiveram em alguma das 3 lojas da Amoeba, né? Como eu falei, tem uma em Los Angeles, tem outra em São Francisco e outra em Berkeley, tudo na Califórnia, dessa loja magnífica. Me deixe saber se você já esteve por lá, ou então também fica a dica aqui, recomendar para vocês, caso não tenham assistido ainda, a Amoeba tem um canal no YouTube, onde eles têm uma série que eu adoro assistir, que é What's on My Bag, onde eles pegam personalidades, músicos, pessoas famosas que visitam a loja e vão lá, fazem suas comprinhas, depois eles vão lá e fazem um conteúdo super legal que eu adoro assistir, até de artista que eu não conheço, ou artista que eu não gosto, mas só para ver o que eles garimparam, e mostra exatamente o resultado dos garimpos desses artistas. O mais recente que eu assisti, inclusive, para você, fã de The Doors, baterista do The Doors fazendo um garimpo na Amoeba, o resultado é incrível também, e eu achei super legal, porque ele, diferente de vários outros artistas que passam por essa série, ele não foi nos discos novos, lacrados, ele foi nos discos que nem eu, assim, foi direto nos balaios e pegou pérolas impressionantes. Me deixe saber se você já esteve na Amoeba ou pretende ir, se você for, me leva junto, que eu caso junto com você nessa loja aí, porque realmente, gente, é um paraíso. Espero um dia poder, com certeza, retornar a este paraíso mundial dos LPs, que é a Amoeba, em Los Angeles, em São Francisco ou em Berkeley, em qualquer lugar. Posso ir tranquilamente e realmente eu poderia morar lá dentro. Então é isso, gente. Foi um episódio aqui, digamos, até de memória afetiva de garimpo. Não está dentro da série Garimpo, porque né, não é um garimpo recente, mas também, se quer acompanhar os outros garimpos que eu faço, e aí sim os garimpos mais recentes, em breve vai ter uma atualização aqui das aquisições feitas nos últimos dias, nas últimas semanas. Vai aqui no canal, tem a playlist Altos Plays de Garimpo para você conferir.
esse episódio não vai estar na playlist porque eu resolvi chamar ele de Altos Plays da Amoeba. Foi um prazer, a gente se encontra a qualquer momento em mais um novo episódio por aqui. Até mais.